Eu sou a Grazi Bianchini, mentora de terapeutas, e hoje a gente vai falar sobre mágoa. O quanto esse sentimento, essa emoção, né? Ela nos aprisiona e impossibilita a nossa prosperidade, a nossa felicidade, a nossa fluidez na vida. A mágoa é uma das coisas que mais nos aprisiona em situações de tragédia. Vocês sabiam disso? A gente vai falar sobre isso agora e eu vou falar o que está por trás, né? Qual é o sentimento que reverbera nessa situação de mágoas, quando você carrega mágoas em relação a alguém. E eu quero fazer um exercício agora de vocês primeiro analisarem internamente no seu coração, na sua vida, do que ou de quem você sente mágoa. Talvez essa mágoa ela possa ser relacionada a algo que você viveu com seus pais, com a sua mãe, com o seu pai. Talvez seja algo relacionado aos seus avós. Talvez seja algo que algum irmão seu fez para você que você não gostou e que te feriu. Talvez seja de um relacionamento frustrado, que você teve milhares de decepções e isso te acorrentou nesse sentimento de mágoa. Ou talvez essa mágoa seja um arrependimento de algo que você mesmo fez. E aí hoje mesmo, hoje de manhã, me veio algo na cabeça de algo que eu me arrependi, que eu tomei uma decisão, fiz uma coisa e que essa coisa foi muito desagradável. Foi muito desagradável para mim. E quando eu me dei conta que era tão desagradável assim para mim, e mesmo assim eu me submeti a isso, eu rapidamente disse assim: por que eu estou fazendo isso? Por que eu tomei essa decisão? E aqui eu quero trazer vocês para uma reflexão também. Quantas coisas você já fez na sua vida, sabendo que isso era muito desagradável para você, sabendo que isso era praticamente se colocar numa situação miserável na vida, e que mesmo assim você tomou a decisão, foi lá e fez. Ontem mesmo eu estava falando com uma pessoa e ela falando de várias situações da vida dela que ela se colocava de uma forma muito inferior. É como se ela se colocasse, se submetesse a algumas coisas por ela se sentir inferior às outras pessoas ou a algo. E normalmente a gente tem os arrependimentos ou carrega as mágoas nessas situações aonde a gente faz algo sem observar se aquilo vai me trazer força ou fraqueza. Se aquilo vai me fazer crescer ou diminuir. Então, o que eu proponho aqui para vocês hoje, gente, é observar esse ponto, principalmente aí na vida de vocês. Quais são as decisões que você está tomando? Porque todas as vezes que a gente se magoa, né? Carrega uma mágoa ou algum arrependimento, todas as vezes que a gente carrega uma mágoa ou um arrependimento,
é porque a gente tomou uma decisão de fazer algo. Nós nunca somos obrigados a fazer. A gente sempre toma uma decisão de dar o primeiro passo. E isso é importante ficar claro, porque senão a gente não consegue sair da mágoa, dessa frequência que traz uma tristeza profunda. Essa frequência da mágoa, ela traz uma tristeza profunda e ainda uma imagem de vitimização, de se sentir vítima diante das pessoas, diante da vida ou das circunstâncias. Então, quando a gente vai analisar, gente, a frequência da mágoa é de 75 Hz. 75 Hz é uma frequência muito baixa, aonde a gente só tem na nossa vida coisas difíceis acontecendo e até tragédias acontecendo. Porque a mágoa, você carregar mágoa de alguém ou de você mesma, que é um arrependimento, você carregar esse arrependimento, essa mágoa, vai fazer com que essa imagem do arrependimento e da mágoa cresça ainda mais. Então, você já vai para a vida buscando situações que vão te despertar ainda mais mágoa e ainda mais arrependimento. Como é que a gente faz para limpar isso? Né? Como é que a gente faz para limpar as mágoas, os arrependimentos? Como é que a gente faz para sair desse movimento que é tão difícil, que traz tantas coisas difíceis? Né? Primeiro ponto é se dar conta, é perceber que você está carregando uma mágoa, que você está arrependida de algo, que você está manifestando esse sentimento de tristeza. Primeiro ponto é se dar conta disso, porque, gente, a maioria das pessoas, elas ficam, né, nesse sentimento sem perceber que estão nele. Ela vai vivendo cegamente, no automático, ela acha que tá tudo bem, e quando vai ver, tá lá numa profunda tristeza. Quando vai ver, ela tá carregando um monte de mágoas em relação a diversas pessoas, e que ela não, chega um momento que não dá mais conta disso. Chega um momento que ela precisa realmente ou liberar essa mágoa, ou senão ela vai acabar adoecendo. E muitas pessoas que estão nessa frequência, elas estão sintonizadas com a tristeza. E nessa frequência da tristeza, do desânimo, a depressão é justamente o que mais se desencadeia nesse processo todo. Então, elas adoecem emocionalmente, mentalmente, espiritualmente e até fisicamente. Estar nessa frequência de 75 Hz é um profundo desânimo com a vida. Então, o meu alerta aqui é para você primeiro ter consciência que a sua tristeza, esse sentimento de desânimo, essa tristeza profunda que você sente, vem da onde? Das suas mágoas, dos seus arrependimentos, das coisas que não estão curadas em você. Você olhar para essas situações que te causou mágoa e ressentimento vai aliviar a tristeza, vai te tirar do desânimo.
mas você precisa encarar isso. E uma das coisas que mais te impede de encarar isso é o medo. O medo, ele vai te impedir, ele vai te aprisionar ali naquele sentimento. Mas se você quiser sair dele, você vai precisar encarar esse medo. Não tem como você permanecer ali sem ter as consequências de uma doença emocional, de uma doença física, inclusive. Porque essa frequência te coloca contra a vida. Porque a vida, gente, ela não é para ser assim, pesada, difícil, cheia de sofrimento. Não é possível ser assim de uma forma fundamental, falando do fundamento da vida. Não é para ser assim. Mas nós temos tantas camadas de mágoa, de ressentimento e de outros sentimentos mais que eu não vou falar aqui hoje, porque hoje o assunto é mágoa e arrependimento, que a gente fica consumido por essas imagens. Então, por que a gente se aprisiona na mágoa? Por que a gente está preso nessas emoções que geram tanta tristeza? Porque existem imagens gravadas na sua consciência. Imagens de situações que aconteceu lá na infância com você. O que aconteceu com você lá na infância? Qual é a história que passa aí no seu inconsciente? Qual é a história que você conta para você mesma? Anos da sua vida contando a mesma história. Trazendo todo o sofrimento, a mágoa de situações difíceis que você passou. Ou quem sabe foi até na sua adolescência com os seus primeiros relacionamentos. Todas essas situações difíceis aí que você passou, elas estão armazenadas na sua consciência como imagens. E todas essas imagens, elas ficam reverberando. É como se elas estivessem te aprisionando nesse sentimento de tristeza, nesse processo de desânimo. Então, olhar para essas imagens, ou vou falar de um termo aqui, né, que a gente usa nos processos terapêuticos, trabalhar essas imagens vai fazendo com que você vá sentindo uma liberação e vá saindo da tristeza, vá saindo do desânimo, vá liberando as mágoas, os arrependimentos. E é claro, gente, que muitos movimentos nós podemos fazer por nós mesmos. Muitos movimentos a gente pode se dar conta. Eu me dou conta que eu fiz algo para alguém que eu me arrependo muito. Eu me dou conta que eu carrego a mágoa de alguém que fez algo para mim que eu não gostei, que eu achei que foi injusto, que eu achei que aquela pessoa foi má comigo. Então, se dê conta primeiro. O que está acontecendo aí? Perceba que as suas tristezas vêm dessas imagens. E aí, para essa imagem que está surgindo agora, experimenta você olhar para ela, olhar para essa pessoa, olhar para essa situação que aconteceu com você. Olha para isso agora. Experimenta você dizer uma frase assim:
Isso não tem mais nenhum significado agora. Experimenta você dizer para essa pessoa, para essa situação que está gravado na sua consciência, experimenta dizer essa frase. Isso não tem mais nenhum significado. Só isso. E agora, experimenta. Tem uma oração da serenidade, que eu estava folhando aqui um material meu, e eu achei ela e eu acho que cabe perfeitamente para o que a gente está falando aqui. A oração da serenidade, ela diz assim, ó. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que eu posso e a sabedoria para saber a diferença. Antes de você continuar esse conteúdo, quero te pedir a tua ajuda para você dar um like aqui nesse vídeo, compartilhar se você está gostando do conteúdo, mas não se esquece de se inscrever aqui no canal, assim você me ajuda a entregar esse vídeo para que cheguem mais pessoas e também para que você não perca nenhum deles. E essa sabedoria para saber a diferença é o grande ponto-chave, porque nem sempre a gente sabe o que pode ser mudado e o que não pode ser mudado. Nem sempre a gente consegue ter essa consciência. Então, quando você se coloca nessa posição de pedir para Deus, Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. A coragem para mudar as coisas que eu posso. E a sabedoria para saber a diferença entre o que eu posso e o que eu não posso mudar. Isso também te coloca num movimento muito positivo. Todas as orações que nós fizemos com a nossa total entrega, com a nossa total disposição e confiança naquela oração, elas são atendidas, elas surtem um efeito. Mas ela tem que vir da alma. E quando as pessoas estão num processo de desânimo e tristeza, muitas vezes elas não têm essa força espiritual e emocional para se colocar diante disso e fazer o movimento acontecer. Eu sei porque eu atendo muita gente, já atendi muito mais do que eu atendo hoje, porque hoje eu sou mais professora dessa área terapêutica do que terapeuta mesmo. E eu sei o quanto é difícil para as pessoas que estão sofrendo com uma depressão, com uma tristeza profunda, com uma melancolia, trazer essa força interior para sair dessa situação. Então, nem sempre é fácil. Por isso que muitas vezes nós precisamos de uma ajuda terapêutica, de alguém que nos conduza a organizar essas imagens que eu trago internamente, que me causam arrependimento e mágoa, me perdoar e perdoar o outro, me liberar e liberar o outro desse emaranhamento, né? Que é um termo que a gente usa aí em constelação, porque todas as pessoas que você carrega a mágoa, você está vinculado a elas, você está emaranhado com elas. Então, o primeiro passo para você se liberar e sair da mágoa é cortar realmente essas ligações energéticas.
que ainda estão aprisionando você a essa pessoa. Você, aquela imagem do passado, de arrependimento do que você fez. Então, o primeiro ponto é cortar realmente essas imagens, liberar essas pessoas, perdoar. E o perdoar, ele não pode ser da boca para fora, ele é lá de dentro. Então, um terapeuta, ele vai te ajudar a fazer esse processo de perdão, de reconciliação com o seu passado, de liberar aquilo que já não tem mais nenhum propósito você carregar. Porque carregar uma mágoa, gente, é carregar o passado no presente. É repetir algo do passado. Isso é carregar uma mágoa. É continuar com um sofrimento no presente, um sofrimento que já passou, um sofrimento que não vai voltar se você deixar para trás. Agora, se você carregar como uma mochila nas costas, vou carregar todas essas pessoas que me magoaram, que me feriram, e aí eu vou. E sabe por que a gente faz isso? Por que a gente carrega a mágoa e o ressentimento? Alguém sabe por que a gente carrega mágoa e ressentimento? Coloca aí se alguém sabe. A gente carrega mágoa e ressentimento para nos vingarmos do outro. Para se vingar do outro. É por isso que você carrega a mágoa. É por isso que você carrega o ressentimento. Para se vingar do outro. Só que essa vingança, a maioria das vezes, ou melhor, todas as vezes, ela só vai fazer mal para você mesmo. O outro nem sabe que você está carregando essa mágoa aí. Ou às vezes você diz, né, para o outro: olha tudo que você me fez, olha aqui o que aconteceu comigo, você desgraçou a minha vida. E carrega aquela mágoa, aquele remorso, aquele ressentimento. E aí, o que acontece? No momento oportuno, ou melhor, a vida vai te conduzindo a esse movimento de vingança. Só que a vingança, normalmente, ela vem com uma forma de doença. Então, você adoece e diz: a culpa é sua. Eu fiquei doente por sua causa. Porque você me fez um mal. Então, você vai continuar alimentando a mágoa, o ressentimento, para continuar na vingança. Se vingando pelo que o outro te fez. E aí o Bert Hellinger falava sabiamente uma frase mais ou menos assim. Ele dizia que as vítimas são os maiores agressores. Por que as vítimas são os maiores agressores? Porque elas continuam carregando a dor, elas continuam carregando a mágoa para se vingar. E às vezes é contra elas mesmas. Elas pagam o preço da doença, elas pagam com a doença a sua vingança. O mal que o outro fez. Gente, a mágoa, o ressentimento não leva a lugar nenhum. Ou melhor, leva à doença. É para lá que leva. A mágoa, o ressentimento leva à doença. Então, quero fazer um alerta aqui para vocês.
Cuidado com as suas tristezas. As tristezas escondem a mágoa. As tristezas escondem o ressentimento. Cuidado com o desânimo. Esse desânimo de melancólico, que você está triste, está consumida pela tristeza. Cuidado com isso. Ali esconde a mágoa, o ressentimento. A tristeza está camuflando as suas mágoas. E aí, você vai continuar nesse movimento ou vai dar um salto? Vai dizer, chega, eu vou me livrar de tudo isso. Vou abandonar todas essas imagens aí de coisas que não tem mais nenhum sentido para mim agora. Eu quero fazer um novo movimento. Eu quero dar um novo olhar para a minha vida. Eu quero ser feliz. Eu quero me sentir amada. Eu quero me amar. Eu quero me sentir próspera. Tudo parte de uma decisão. De uma decisão. Vou falar para vocês que há mais ou menos uns 15 anos atrás, eu estava assim, nesse processo aqui. De mágoa, de ressentimento, de arrependimento de muitas coisas que eu tinha feito da minha vida. Até que aconteceu algo trágico comigo. Lembra que eu falei que o desânimo, a mágoa, eles provocam a tragédia? Então, eu tive um acidente de carro. Eu tive um acidente de carro e eu trinquei uma costela. Para quem já trincou uma costela, sabe que a recuperação é tão difícil quanto quem fraturou ela totalmente. Por quê? Tu não pode fazer um monte de coisa, você tem que ficar uma boa parte do tempo na cama, porque se você fizer alguns movimentos errados, o que vai acontecer? Vai quebrar de vez, aí demora mais ainda a recuperação. Então eu fiquei ali, foi acho que quase uns 3 meses em recuperação. E esse acidente, eu considero que ele salvou a minha vida. Foi ali que eu comecei a pensar, o que eu estou fazendo de errado para as coisas estarem tão difíceis assim? O que eu estou fazendo da minha vida para ter esse resultado? Para eu estar aqui numa cama, eu estava trabalhando com algo que eu não gostava, a minha família estava um caos, eu tinha acabado com esse acidente, terminei um relacionamento e a minha vida estava assim. Eu disse, o que eu estou fazendo de errado? Alguma coisa eu estou fazendo de errado na minha vida, porque não é possível. Eu não nasci para isso. E foi nesse momento, gente, que eu tomei uma decisão. Eu disse, eu vou buscar até os últimos dias da minha vida o que eu estou fazendo de errado. Porque eu não acredito que a vida seja isso. Eu não acredito que a vida seja para trazer desgraça, para trazer tragédia, para trazer uma vida triste, medíocre e infeliz que eu tinha. Era assim que eu me sentia. E daquele momento em diante eu comecei a buscar conhecimento. Aí eu me aprofundei. Escutava palestra, lia muitos livros. Daí, quando eu me recuperei, eu comecei a fazer cursos, né, da área terapêutica, porque eu vi que aqui seria um caminho para eu liberar dessas dores, para eu entender como é que eu faço esse processo para mim. E eu comecei a fazer todo esse movimento para mim, para eu sair desse processo aqui que eu estava vivendo, de mágoa, tristeza e arrependimento. Isso já fazem 15 anos, mais de 15 anos. E eu vou falar para vocês que eu desvendei
e descobri aonde que eu estava errando. Eu desvendei, descobri o que a gente pode fazer para ter uma vida leve, feliz, harmoniosa. O que a gente pode fazer para realizar os nossos sonhos, realizar os nossos objetivos. E que eu tenho absoluta certeza que ninguém na face da Terra nasceu para ser infeliz. Ninguém. Todo mundo tem direito à felicidade. Todo mundo tem direito a conquistar, realizar seus sonhos, em ser uma pessoa que ajuda os outros, que serve os outros. Todo mundo tem um dom, tem um talento único e especial, que é diferente de todas as pessoas. Então, ninguém nasceu para ter uma vida trágica. Ninguém. Só que nós nos colocamos nessa situação. Nós invertemos o jeito que a gente interpreta as coisas, invertemos de uma forma negativa. Nós deixamos o nosso ego sobressair e esquecemos daquela essência espiritual. Nós esquecemos daquela essência que já tem sabedoria. Nós esquecemos da nossa essência que já é perfeita. E nós deixamos que a ilusão de um ego, de uma personalidade que a gente mesmo criou, tome conta da nossa vida. E é por isso que a gente sofre. Porque a gente deixa essa personalidade, esse ego que, na verdade, é só uma farsa de quem a gente é, guiar toda a nossa vida. Então o ego diz assim: olha tudo que ele te fez. Tu vai deixar assim? Não. Vai lá, fala para ele. Olha só quanto saco você tá engolindo. Vai lá, briga com ele. O ego te diz isso. Tu vai deixar ele te humilhar desse jeito? O ego te diz isso. A sua essência, ela traz a certeza de quem você é. A sua essência diz: o que ele diz é sobre ele, não é sobre você. Deixa ele para lá. O que ele fala, o que o outro fala para você é sobre ele, não é sobre você. Você sabe quem você é. Você sabe o que você é. Então, quando a gente tem essa certeza de quem a gente é, do que a gente está fazendo com a nossa vida, do que a gente está plantando na nossa existência, pouco importa o que o outro fala. Pouco importa o que o outro faz. A tua estrada, o teu caminho já está traçado. Você vai plantar aquilo que você traz na sua essência. Isso ninguém vai tirar de você. Mas há um processo para isso, né? A se descobrir dessa forma. A você experimentar caminhos que te conduzam a isso. A você se apoderar de quem você é de fato. E não da boca para fora. Que muitas pessoas falam aí da boca para fora, não sentem o que são realmente em essência. Rapidinho aqui, deixa eu te falar do Constelando a Vida para o Sucesso. Um método maravilhoso para você trabalhar as suas relações familiares, para você trabalhar a elevação de frequência, liberando aquelas imagens que te aprisionam em frequências baixas. Além disso, você trabalhar os movimentos em direção ao sucesso. Como que você pode fazer isso? A cereja do bolo do Constelando a Vida para o Sucesso, eu já vou te falar de primeira mão. São os workshops ao vivo, presenciais em São Paulo, ou você pode fazer online, acompanhar online pelo Zoom.
Esses workshops, eles são uma vez por mês, acontecem ao vivo e nós iremos trabalhar dinâmicas sistêmicas para o sucesso, olhar a fundo as suas dificuldades e as dificuldades do grupo, trabalhando muitas movimentações para te liberar para o sucesso. Além disso, Constelando a Vida para o Sucesso tem também uma plataforma recheada de exercícios sistêmicos. Olha aqui, eu vou mostrar para você. Nessa plataforma, você vai ter o acesso a todos os exercícios sistêmicos que são indispensáveis para você trabalhar as suas relações familiares. A gente vai começar aqui na segunda etapa. Você vai trabalhar, por exemplo, exercícios de limpeza vibracional, de de frequência. Vai também aqui, já vou te mostrar, na etapa 3, você vai aprender sobre as ordens sistêmicas, vai saber como que é o pertencimento, como que é a hierarquia, vai ter aula para você a respeito disso, como é o equilíbrio de troca nas relações. E depois disso, você já começa a fazer exercícios sistêmicos para trabalhar a sua ancestralidade, vai trabalhar também a relação com os seus pais, colocar em ordem todos os movimentos que estão em desordem nessa relação, vai trabalhar a relação com os irmãos, os movimentos profissionais que são maravilhosos para você conseguir se desenvolver bem, trabalhar a sua dedicação, o sucesso, a direção, a permissão dos ancestrais para você conseguir se desenvolver bem e ter sucesso. Vai trabalhar a relação de casal, muito importante para você se permitir alcançar o sucesso de uma forma muito mais forte com o seu companheiro, com a sua companheira, e ainda a relação com os filhos. Vai trabalhar o seu lugar em cada uma dessas relações para você conseguir se liberar para o sucesso. Para você adquirir agora o Constelando a Vida, é só acessar o link que está aqui na descrição do vídeo, clicar ali e fazer agora a sua inscrição. Eu te vejo no Constelando a Vida e nos workshops ao vivo ou presenciais se você está aqui em São Paulo ou online pelo Zoom. Até lá!